Oi pessoal, é um prazer estar falando com você. Aqui quem está falando é o professor João Carlos, da equipe de História do curso Método. Está falando o professor Rodrigo Rodrigues, de Geografia, da equipe também do curso Método, recebendo o convite aqui do meu camarada, o professor João. Galera, olha só, a gente está nesse vídeo aqui fazendo a parte do método nas atualidades. Infelizmente, na madrugada de quarta-feira, dia 24, aconteceu na região central da Itália um grande terremoto envolvendo algumas pequenas cidades naquela região, né? A principal cidade afetada por esse terremoto foi a cidade de Amatrice, uma cidade pequena com cerca de 2.000 habitantes. Só nessa região aconteceram mais de 200 mortos. O centro, o terremoto aconteceu na região central da Itália, uma região histórica inclusive ali. É muito próximo da região do Lácio, onde fica Roma, e é o berço da civilização romana que nasceu no século 8 a.C. Então é um assunto muito importante, é algo que comoveu o mundo inteiro e que o nosso professor Rodrigo aqui vai falar um pouquinho sobre essa questão do terremoto para vocês. Então galera, óbvio que essa questão é muito mais complexa, mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma muito didática para você que utiliza a rede social ter acesso a esse conteúdo aqui e poder mandar bem nos principais vestibulares do Rio de Janeiro e do Brasil afora, tá? Então observa o seguinte, as principais placas tectônicas que estavam envolvidas nesse processo seria a placa euroasiática, que está aqui recortando boa parte aí do continente europeu, e a outra placa envolvida é a placa africana, tá? Numa aula que a gente trabalha a geologia, você vai estudar os movimentos das placas tectônicas, tá? E observa essa setinha aqui, é um movimento onde as placas estão em sentidos opostos, sentido contrário. Então observa o seguinte, o nome desse movimento na aula de geologia você já aprendeu, é divergente. Então a placa euroasiática, ela está divergindo da placa africana. Mas Rodrigo, eu aprendi que para ter terremoto, esses eventos de sismo, tem que ter encontro de placas, tem que ter um movimento convergente, não necessariamente. O que acontece na Itália, e é uma área que eu coloquei aqui um histórico, no último século, ali entrando já aqui no próximo século, é uma área que realmente tem suscetíveis sismo. Tem uma grande atividade aqui tectônica nessa região. Então a placa euroasiática se afasta da africana. Aqui eu tenho uma microplaca chamada adriática. Essa microplaca, ela vai receber toda a tensão desse afastamento e para ela se acomodar debaixo do relevo, debaixo dessa camada aqui de terra, ela vai liberar essa tensão geológica, provocando os terremotos. Então observa aqui, aqui nessa região sul, chamada Messina, em 1908, infelizmente, aí 82.000 pessoas chegaram ao óbito, tá? Na região um pouquinho mais acima, em Eboli, 1980, 2.700 óbitos. Em L'Aquila, 2009, um pouco mais recente, 300, E como o professor João comentou hoje, a Matrice, 2016, até o presente momento, a aula de hoje, dia 30/8, confirmada em um pouco mais de 290 óbitos. Esse terremoto atingiu a escala de 6,2 na escala Richter, tá? É considerado um bom grau, um alto grau de destruição, e nós estamos vendo nos últimos noticiários, as últimas reportagens. Um OBS para finalizar, o professor João vai continuar com vocês. Esse terremoto aqui, ele está sendo encarado como muito preocupante, porque ele foi um terremoto considerado raso, ou seja, só 10 quilômetros de profundidade foi liberada essa tensão. Então o hipocentro, quando ele é muito próximo da superfície, o estrago ele é maior. Lembra que o hipocentro é o foco do terremoto e o epicentro é onde você recebe essa energia liberada pela tensão tectônica. Valeu? Continuando aí, professor João vai dar um recadinho, esse é o meu recado. E só um bizu importante, para vocês verem a grandeza e a magnitude de todo esse efeito aqui. A cidade de Amatrice, ela conta com aproximadamente 2.000 pessoas. Só nessa cidade, mais de 200 pessoas morreram. Percentualmente, isso é um impacto muito grande para a vida daquela população. A cidade foi basicamente destruída, Serviços de luz, por exemplo, até o presente momento, hoje, nesse momento da gravação, dia 30, a cidade está sem luz, já são mais de 6 dias,
né, e um impacto enorme na vida daquelas pessoas. Agora, eu gostaria de mencionar para você que está aí fazendo vestibular, né, estudando para o vestibular, existe um terremoto na história da Europa, no século XVIII, que é muito comentado, né, e que já foi alvo de muitas questões do vestibular, que aconteceu aqui, ó, na região da Península Ibérica, mais precisamente na cidade de Lisboa. Em 1777 ocorreu o grande terremoto da cidade de Lisboa, que, segundo estudos, foram a óbito cerca de 10.000 a 100.000 pessoas. Um terremoto que chegou, segundo dados e estudos, de 8 a 9 graus na escala. Esse território, ele inclusive, esse terremoto, além de promover o abalo, ele também provocou uma tsunami, né, que invadiu Lisboa e basicamente destruiu toda a cidade. Lisboa, antes do terremoto, era uma cidade de desenho medieval, com ruas estreitas, construções irregulares. A cidade de Lisboa que nós temos hoje, ela é basicamente desenhada no pós-terremoto, né? O governo português utilizou daquela tragédia para fazer todo um trabalho de reconfiguração daquela cidade. Então, né, o alargamento das ruas, o planejamento urbano da cidade de Lisboa, né, essa Lisboa que a gente vê hoje, que é uma cidade que não é nova, né, uma cidade que já tem 300 anos, isso pós-terremoto, né, que é uma cidade muito mais antiga do que isso, é uma cidade moderna, mas você vê que o governo português já pensou naquilo já no século XVIII, segunda metade do século XVIII. Então, essa Lisboa que a gente vê hoje, com ruas alargadas, planejada, é uma cidade que foi pensada pós-terremoto de 1777. Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Esse é o nosso vídeo do Método nas Atualidades. Um grande abraço para você. Bom estudo, fica aquele forte abraço. Não deixe de acompanhar o curso Método nas redes sociais, Instagram, Facebook, manda um recado pra gente, curte, compartilha essa ideia, tá? Sempre mantenha o foco no objetivo e utilize o método certo. Você vai ser aprovado, vai por mim. E se inscreva também no canal do professor Rodrigo, GeoBrasil. GeoBrasil, tá? Aquele abraço. Valeu, galera!